Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37. Amém? Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Somente até aí. Feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono. Oh Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabemos, meu Deus, que Tu és tudo para nós. Sem Ti, ó Deus, nada somos, nada podemos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas. Repreenda o poder do inimigo. E, ó Deus, venha nos encher nessa noite do Teu Santo Espírito. Repreenda todos os demônios, toda investida do maligno. E que possamos sair daqui edificados, ó Deus, na Tua palavra. Porque sabemos, meu Deus, que sem Ti pereceremos. Sem Ti, Deus, nós não conseguimos ir à frente sem a Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o propósito, ó Deus. Segura nas nossas mãos, porque sabemos, meu Deus, que Tu és tudo para nós, meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos ao Senhor: fala conosco, ó Deus, e manifeste-se, ó Deus, em nome de Jesus, com a Tua glória. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Esse texto que nós acabamos de ler em João, capítulo 7, nos traz uma mensagem que ela é poderosa. Amém? Jesus, ele se levanta no último dia da festa. Para que os irmãos fiquem contextualizados, aquilo ali era a festa dos tabernáculos, era a maior festa que existia em Israel. E ali todas as pessoas de todas as cidades de Israel, elas desciam para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Então vinham pessoas de várias partes para celebrar a festa dos tabernáculos. No entanto, Jesus, conhecendo o coração das pessoas e o desejo para que essas pessoas tinham de verdadeiramente preencher o seu vazio, Ele então se levanta no último dia, no grande dia da festa, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Essa mensagem é para aqueles que têm sede, porque a prerrogativa que Jesus disse foi: quem tem sede. Quantos têm sede aqui nessa noite? A prerrogativa que Jesus nos disse, o convite de Jesus é para os sedentos. É para aqueles que têm sede e fome da sua presença. Nesses dias o Senhor tem se levantado dizendo mais uma vez para aqueles que têm fome e sede pela sua presença. Sabemos que os dias são maus, irmãos. E o ser humano, ele fica de um lado para o outro tentando preencher o vazio. Jesus, conhecendo o coração daquela multidão, disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Essa festa que vocês estão aqui foi determinada por Deus, sim, mas essa festa aponta para mim. Jesus queria transmitir isso, que a verdadeira alegria está em ser cheio da presença do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. O vinho na cultura judaica, ele simbolizava e simboliza alegria.
Mas Jesus, conhecendo o coração, aquelas pessoas iam para ali se alegrar e às vezes até tomar vinho. Mas Jesus diz assim: olha, vocês vão tomar esse vinho, mas não vai preencher a alegria que eu tenho para vocês. Aleluia. A alegria do Espírito Santo. E ele certa vez disse: olha, o vinho novo é melhor. Por quê? Porque até então se conhece, a ciência diz, né, e os que quanto mais velho o vinho, melhor ele é. Jesus então vem e diz assim: olha, o vinho novo é melhor. Eles não entendiam. Até hoje os vinhos mais caros são aqueles que têm 20, 30, 40 anos, nas barricas, né, barricadas, sei lá o nome, de carvalho, aqueles tonéis, né? Jesus disse: não, esse vinho, ele traz uma alegria passageira, mas eu vou vos dar uma alegria que ela vai para a vida eterna. O vinho novo é melhor. Um chamado público. Jesus ele se levanta publicamente na frente de todos. Quem tem sede? Assim, nos dias de hoje nós estamos dizendo que você tem sede. Então ainda está em tempo de você beber dessa água. Como ele disse lá em João capítulo 4, com aquela mulher samaritana: mulher, se tu souberas que te pede água, tu me pedirias água. Ele ainda tem água para beber ainda nessa noite, amém? Se você tem sede, venha na fonte inesgotável chamada Jesus Cristo, aleluia. Só quem reconhece a própria sede espiritual busca a fonte verdadeira. Só quem sabe a sede que tem é que vai na fonte verdadeira. Mulher, você vai tomar essa água, vai ter sede de novo. Mas se você tomar da água que eu tenho, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água viva tem que fluir na sua vida. Então pare de ficar correndo atrás de saciar sua sede em fontes rotas. Como disse o próprio Deus ao profeta Jeremias: o meu povo fez duas maldades contra mim. Primeiro, eles construíram cisternas rotas, ou cisternas furadas que não retêm as águas. Às vezes nós fazemos isso. Deus se entristece quando a gente tenta preencher o nosso coração com coisas que é o lugar dele. Deus fez um vazio no nosso coração do tamanho dele. Dá para você entender? Vou repetir: Deus fez um vazio em nosso coração do tamanho dele. Só ele pode preencher. É só ele. Às vezes você quer preencher com coisas deste mundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar frustrado, triste, amargurado. E um conselho que eu te dou: vá para os pés de Jesus. Embora você não se... Sabe que o inimigo, ele tenta nos prender, dizendo: você é uma pecadora, você é um pecador. Ele morreu pelos pecadores. Isso não nos dá o direito a ficar pecando e pedindo perdão a Deus. Mas Ele conhece o nosso coração frágil. Ele conhece o nosso coração, como Ele conheceu o coração daquela mulher samaritana, aquela mulher que foi pega no ato do adultério. E os discípulos dizem: mestre, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-lo. E o que o Senhor diz? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia nos diz que Jesus estava escrevendo na areia, no chão. E ele voltou a escrever depois de ter dito aquilo. E quando ele se voltou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Eles não te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus olha para dentro de cada coração, que Ele sabe o que tem se passado. As angústias, as tristezas, as decepções deste mundo. E Ele olha para você com um olhar de íntima compaixão, porque muitas vezes você está perdido. Você vem à igreja, você frequenta o culto,
mas você ainda anda perdido. Por quê? Porque você ainda não bebeu da fonte inesgotável de água viva, que é o Senhor Jesus. Pastor, como eu faço isso? Se debruce diante dele. Busque ele enquanto você pode achar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Às vezes nós achamos que abrimos o nosso coração, mas nós não abrimos. É como se Jesus estivesse batendo na porta e a gente fala assim: Senhor, espera só um pouquinho, que eu não estou bem arrumado. Sabe quando chega uma visita inesperada e você, não, eu estou de camisola, deixa eu me arrumar. Algumas vezes a pessoa frequenta a igreja por anos, dizendo assim: não entra agora não, Senhor, porque eu ainda estou me arrumando. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não fique esperando arrumar não, porque Ele vai ajudar a arrumar todas as coisas na sua vida. Jesus disse: as raposas têm os seus covis, até as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque Ele tem batido na porta e as pessoas não têm deixado Jesus entrar. Porque quando Ele entra, há transformação, e é notório aos olhos humanos o que Deus faz na vida de um homem e na vida de uma mulher que abre o seu coração para Ele. Então abra o seu coração. Hoje pela manhã eu estava um pouco triste por conta da situação que o mundo vive, irmãos. Refletindo, e eu comecei a se ficar um pouco angustiado. E comecei a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia desse mundo, Senhor. Comecei a orar pela minha família, meus irmãos, pelas pessoas que eu conheço que não conhecem a Jesus. E aquilo foi me batendo um desespero de saber que as coisas estão afunilando, de saber que o tempo está chegando, e como Jesus chegou no último dia da festa, no grande dia: quem tem sede, venha a mim e beba. Mais uma vez Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. A sede, ela é individual. Eu não posso ter sede por tabela. Eu não posso ter sede pela vida da Andréia. É ela que tem que ter a sua sede própria. E isso é personalíssimo, é individual. Você vai oferecer água para você: não estou com sede. Deixa eu beber água, porque aí eu mato a sede da Andréia eu bebendo água. A sede é individual. Assim também como a fome. Não tem como eu ser preenchido para preencher o coração de quem não tem fome, não tem sede. Eu posso transbordar aqui, do meu interior pode fluir rios de água viva, mas se você não tiver sede e não beber da água, a minha sede não vai saciar a sua. Os irmãos me entendem? Pastor, eu não sei como fazer. Só ora diante dele. Só busca Ele. Pai, eu não sei como fazer, eu não sei como ter sede, mas coloca sede em mim, pela Tua presença. Isso é um evangelho simples, puro, mas que dá resultado. Quando você pensar por não, você vai estar querendo orar pelas madrugadas, você vai estar intercedendo por almas, chorando pelos perdidos, porque do teu interior fluirão rios. Então, querido, ser crente não é só vir à igreja. Na verdade, ser igreja é ser diferente. Que a igreja não é essas paredes. Isso aqui, se a gente sair daqui, eles põem um comércio aqui, isso aqui não é igreja mais. Não é o local que é igreja. Nós somos igreja. Nós nos reunimos 9 meses na casa dos irmãos, e onde nós estávamos, ali era a igreja. Era o corpo de Cristo reunido. Não importa o local. Lógico que é bom ter um local? Claro. Aqui a gente pode se reunir livremente, sem problema. É ou não é? Sem causar problema a ninguém, sem incomodar ninguém, porque aqui foi
alugado para esse fim. Mas onde nós nos reunimos, ali é a igreja. Por isso que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então a igreja é o corpo de Cristo reunido, que tem um fim de que é? De ser edificado, de se alimentar. Aqui Cristo tem alimentado a sua noiva. Você sai daqui então nutrido, levando a palavra de Cristo a todas as pessoas. A condição é crer. Se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus, aleluia. A sede é saciada apenas em Cristo, quando nós acreditamos, não nas religiões, não em tradições ou prazeres do mundo. Isso não preenche, isso não sacia a sede. Tem pessoas que, com certeza você vai conhecer alguém que é muito religioso, não vou falar qual religião, mas que é religioso demais, frequenta, faz tudo, mas é uma pessoa vazia. Por quê? Ela não dá fruto. Por quê? Porque ela não experimentou da fonte chamada Cristo Jesus ainda, por mais que ela tenha uma religião. Porque não é a religião que sacia. Não é você ser evangélico que vai saciar. O que vai saciar é você estar ligado verdadeiramente em Cristo Jesus. Não em homens, não em ídolos, não em nada dessas coisas, mas apenas em Cristo, o Senhor Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável de vida. A fé é a chave. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não basta ouvir o convite, é preciso confiar e abrir a porta para Jesus do seu coração. O resultado vai ser você transbordar, porque vai fluir, não vai ficar só dentro de você. No dia que eu bebi da água da vida, chamada Jesus Cristo, não ficou só dentro de mim. Isso tem transbordado há quase 30 anos. Quando o Senhor me chamou e eu bebi da água da vida, chamada Jesus Cristo, do meu interior já tem fluído rios há quase 30 anos. Eu tenho transbordado nessa fonte inesgotável chamada Jesus Cristo há quase 30 anos. Por quê? Porque eu bebi da água, aleluias. Beba dela também você. Os momentos difíceis passam, as provações passam, mas aquele que permanece no Senhor, meu irmão, ele terá a vida eterna, aleluias. Louvado seja Deus. Ontem eu estava conversando com um jovem homem de 100 anos e eu fiquei horas ali conversando com o avô da Andréa, Sofiene, e assim, né, ele relatando as experiências que ele teve com Deus, e aquilo assim me chamou muita atenção, porque ele falava uma coisa: a gente chega no final da vida, né, como eu já estou, qual que é a expectativa que eu tenho, se não da salvação que Ele me prometeu? Então meus olhos se enchem em ver, porque a vida passa como vapor, a vida passa assim, ó. Ele falou assim: outro dia era um jovem, hoje eu tenho 100 anos. Qual esperança e expectativa que eu tenho? Cristo me salvou, aleluia. Não tem dinheiro que vai pagar isso, não tem nada que paga isso. Então, irmãos, a gente tem que entender que esse transbordar vai durar para a eternidade, aleluias. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que recebemos de Cristo, ele não fica retido, mas se torna uma fonte para os outros. Olha que maravilha. O que nós recebemos de Jesus não fica retido. Tem como você reter aquelas águas que estão lá naquela divisa do Brasil com a Argentina, as cataratas do Iguaçu, né? Tem como reter aquelas águas ali? Assim é o rio de Deus.
Não tem como reter, irmãos. A gente até às vezes tenta, né, segurar, mas não consegue. A gente consegue por um tempo. E eu fico assim, né, eu conto isso como testemunho, como exemplo, para que os irmãos verdadeiramente experimentem dessa água. Hoje pela manhã eu coloquei uma canção, porque o Danielzinho virou para mim e falou assim: pai, qual foi a música, olha só, um menino de 7 anos, que mais tocou no seu coração, que bateu forte lá dentro? Ele falou assim comigo, uma criança de 7 anos. Qual foi a música? Aí eu falei assim, eu lembrei de uma música e coloquei no carro, estava andando de carro, e eu coloquei, meu Deus, a unção desceu no carro. E assim, ficou difícil de conter o transbordar do rio de Deus. E aí quando eu cheguei em casa, ele desceu do carro, ele já chegou no corredor e começou: Cristo é a salvação, do jeito que ele fala aqui na frente, né? Cristo é Deus de milagre. E no corredor gritando. Ele experimentou da água viva e está transbordando. Porque não depende da idade. É para quem quer. Crianças, jovens, adultos, velhos. Não é assim a promessa? É para todos aqueles que creem. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque é tempo da igreja buscar esse rio de Deus. É tempo da igreja verdadeiramente ter desejo e sede pela presença de Deus. Porque sem isso, você vai chegar no final da vida, ou talvez não chegue no final da vida, a vida seja interrompida pela metade, a gente não sabe. E você não vai usufruir disso que é tão maravilhoso. Esse batismo do Espírito de Deus. A promessa é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O texto de João 7 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê, olha o que o texto diz: se alguém tem sede, venha a mim. Então, aqui temos, sedentos, a atitude de ir aos pés de Jesus. Quem tem sede, venha. O rio não vai até você, é você que tem que ir até o rio. Eu estou com vontade de dar um mergulho naquele rio, vou esperar o rio vir até aqui. Ele não vai até você não, filho. Estou com vontade de mergulhar no mar, o mar vai vir até aqui, se vir arrasa tudo, né? Se vir vai acabar com tudo. Então Jesus disse: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então tem que ter sede, tem que ter disponibilidade, vontade de ir aos pés de Jesus e beber. Porque esses passos aqui vai fazer fluir rios de águas vivas na sua vida. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o versículo 39 que diz: isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Está vendo o derramado do Espírito? É uma promessa que está lá em Joel capítulo 2 versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Os jovens sonharão, os jovens profetizarão, os velhos sonharão, não é assim? E todos serão cheios. Então quando eu vejo uma criança de 7 anos sendo cheia do Espírito Santo, e eu vejo um homem de 100 anos se regozijando e esperando o dia em que ele vai para a sua salvação eterna, aí eu vejo que a vida vale a pena quando a gente está nos pés de Jesus. Então, querido, nessa noite, abra o seu coração, tenha uma experiência, porque a promessa,
A promessa é do Espírito Santo. João, ele explica isso na sua palavra. O Espírito Santo é a água viva, que habita e flui dentro daqueles que creem, dentro dos crentes. A vida no Espírito, essa vida, ela não é só para alguns, é para todos os que creem. A promessa é para todos aqueles que creem. Enfim, a sede da alma só pode ser saciada por Jesus. Ponto. Não vai ser saciado. Você às vezes pensa assim, se eu trocar de carro eu vou ficar mais feliz. Se eu tiver uma casa maior, melhor, eu vou ficar mais feliz. Isso chama-se ilusão. Nada diz preenche. É bom ter uma casa boa, grande? É bom ter um carro bom? É bom ter dinheiro? Ou ter as coisas desse mundo? Mas não preenche o vazio. Não preenche. Você julga assim, quando eu tiver um emprego melhor, aí sim eu vou ser mais feliz. Não vai ser um tempo, vai ser passageiro. Depois o vazio volta. E volta forte, porque você se decepcionou, porque você achou que aquilo aí ia preencher. Aí você fica mais triste ainda, porque você conseguiu conquistar aquilo ali e viu que aquilo não resolveu o seu problema. Aí você fica procurando outra coisa. Não, mas agora sim. Aí você vai se decepciona de novo. E de novo, e de novo. Por quê? Porque você não foi na fonte verdadeira, chamada Jesus. Quem crê nele não apenas bebe da água, mas ela se torna um canal de bênção. Você se torna um canal de bênção. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável, não só para você. Ela é inesgotável para que você transborde na vida de outras pessoas. Você tem buscado saciar sua sede em outras fontes? Você tem buscado preencher o vazio nas coisas desse mundo? O convite hoje é para você também. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Essa atitude ninguém pode tomar por você. Fique de pé. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero fazer uma oração neste momento. Feche os seus olhos, Pai. Como é maravilhoso estar na tua presença. Pois tu és a fonte de vida inesgotável. Sem ti, Senhor, nada somos, nada podemos. Nada. Feche os seus olhos. Eu quero que você abra o seu coração. Permita o rio de Deus fluir na sua vida. Deixe o rio de Deus te encher. Convide Ele. Abra sua boca e diz: Senhor, sacia minha sede. Senhor, olha para dentro de mim, Senhor, e preenche o vazio. Você que está me assistindo em casa, convida o Espírito Santo. Senhor, vem preencher o vazio. Vem encher o meu coração nessa noite. Repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Aquilo que me impede de aproximar de Ti. Vem encher o meu coração e saciar a minha vontade, Deus. Às vezes eu tenho ido buscar e colocado a expectativa e esperança em outras coisas. Me perdoe, Senhor. Porque só o Senhor pode preencher o vazio que está dentro de mim. Só o Senhor pode saciar a minha sede, a minha fome. Essa sede que a água deste mundo não pode saciar. Essa fome que alimento deste mundo não pode saciar. Só o pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluias. Levante suas mãos para os céus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse da água da vida sobre a minha vida. Sacia minha sede nessa noite, em nome de Jesus, e que venha jorrar
que venha jorrar do meu interior rios de águas vivas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte e dá glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto. Eu gostaria de agradecer a presença de cada irmão, irmã. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Espírito Santo possa encher o seu coração. Não desista de acreditar. Não desista de caminhar com Jesus. Hoje o apelo do mundo é muito forte para tirar as pessoas da presença de Deus. Não resolveu o meu problema. Tantas desculpas só para tirar você de perto de Jesus. Mas não faça isso. Continue firme. Segure nas mãos do Senhor. E quando tiver difícil, procure ajuda. Igreja é para nós ajudarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, para que a gente possa verdadeiramente chegar unidos em fé até o dia do Senhor Jesus. Amém? Irmã Conceição?